pelos que partem, novos e velhos, buscar a sorte noutras paragens, noutras aragens, entre outros povos. Ei-los que partem, velhos e novos, ei-los que partem, velhos e novos. A imigração é talvez o fenómeno que melhor caracteriza a sociedade portuguesa ao longo dos tempos, pois há o registro de várias vagas imigratórias. Ao analisarmos a nossa história, é a partir deste facto e da imigração atual que decidimos elaborar um pequeno trabalho que descreva resumidamente este fenómeno, sublinhando as diferenças entre a imigração portuguesa ocorrida no passado e a que se assiste atualmente. Ei-los que partem, novos e velhos, buscar a sorte noutras paragens, noutras aragens, entre outros povos. Ei-los que partem, velhos e novos, ei-los que partem, velhos e novos. Ei-los que partem, olhos molhados, coração triste, a saca às costas, esperança em riste, sonhos doirados. Ei-los que partem, olhos molhados, ei-los que partem, olhos molhados. Virão um dia, ricos ou não, contando histórias de lá de longe, onde o suor se fez em pão. Virão um dia, ricos ou não, virão um dia, ricos ou não. Solitário por entre a gente eu vi o meu país. Era um perfil de sal e abril, era um puro país azul e proletário, anónimo passava. E era Portugal que passava por entre a gente e solitário nas ruas de Paris. E minha pátria derramada na Gárvea ao Sterlitz, eram cestos e cestos pelo chão, pedaços do meu país, restos, braços. Minha pátria sem nada, despejada nas ruas de Paris. E o trigo e o mar, foi a terra que não te quis, ou alguém que roubou as flores de abril? Solitário por entre a gente caminhei contigo, os olhos longe como o trigo e o mar. Éramos 100, 200 mil e caminhávamos, braços e mãos para alugar meu Portugal nas ruas de Paris. Antes de ti o mar era mistério, tu mostraste que o mar era só mar, maior do que qualquer império. Foi a aventura de partir e de chegar. Maior do que qualquer império, foi a aventura de partir e de chegar.
Olha, quando eu vim para a França, vim a pé, levei 3 dias e cheguei aqui sem nada, com os sapatos todos farrapados e com a casaca que trazia e sem nenhum tostão. Eu vim para a França em 69 e não podia dizer nada a ninguém, porque a minha tia tinha de se confessar ao padre e o padre telefonava para me cobrar Formoso e essa gente e o passador eram todos apanhados. Foi horrível, eu e os meus irmãos, quando viemos cá para a França, viemos fugidos com os passadores e viemos sempre com muito medo a correr atrás deles, porque eles não esperavam por a gente. E que passámos muito frio, muito medo, viemos cheios de fome para chegar aqui a Paris, ao pé da nossa família. Entre 1960 e 1974, mais de 1,5 milhão de portugueses abandonam o país. Pela primeira vez na sua história, Portugal assiste a uma saída massiva de imigrantes, só comparável, se quiser um termo de comparação, à grande corrida ao ouro do Brasil no século XVIII. Desta vez, os camponeses portugueses invertem completamente o sentido dos destinos para os quais tinham sido vocacionados pela grande epopeia dos descobrimentos. A anti-epopeia por excelência, não é? Que com o tempo se converteu numa outra espécie de epopeia, não é? Que para mim é tão interessante, ou se não mais do que foi realmente a primeira. Não é? A verdade é que na nossa imigração clássica, não é? Saía-se para países em que, não a título individual, mas a título coletivo, Portugal era ou o colonizador, portanto, o senhor, não é? Ou para países que eram já países de imigração e, portanto, onde toda a gente estava num certo plano de igualdade. Voltam as costas aos Estados Unidos e ao Brasil, que, embora já independente, continuava inscrito no seu património conquistador, e rejeitam o convite para o repovoamento da África colonial que Salazar tanto queria. Eu lembro-me muito bem de ver um anúncio que era assim: agora já se pode ir para as colónias. Estamos já a sentir a azáfama dos últimos momentos. O Angola partirá dentro de instantes, levando o seu contingente de portugueses para as terras portuguesas de Alimar. Justamente encontramos junto à porta, à escada de Portaló do Paquete Angola, e temos aqui uma senhora que é da onde? Durante o Conselho da Covilhã. Do Conselho da Covilhã. E então vai para Angola ou para Moçambique? Vou para Lubito. Vai para o Lubito, vai para Angola. E está muito satisfeita? O que vai fazer para Angola? Vou para o pé do meu marido. O seu marido, há quanto tempo é que o seu marido está em... Está em 5 anos. Em 5 anos. Então a senhora já está cheia de saudades do seu marido, já não é? Sim. Com certeza. Já viajou alguma vez de barco? Ainda não, senhor. Não sabe se enjoa nem se não enjoa? Não sei. Com certeza que não enjoa e que vai fazer uma boa viagem. E então a sua filha que idade tem? Fez ontem 4 anos. Fez 4 anos. Ela vai nos dizer como te chama. Como é que te chama? Mas lá tem o marido Lourdes, disse. Bom, ela parece que não está com vontade de dizer, está com o nervosismo natural dos últimos momentos. No momento em que finalmente se abrem as portas das colónias aos trabalhadores portugueses, uma necessidade, por assim dizer, vital na perspectiva do regime, a maior parte dos portugueses não quer saber dos desígnios do Império e parte rapidamente e em força, não para Angola ou Moçambique, mas para a Europa. Alguns dirigiram-se para a Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Suíça. Muitos partiram para a Alemanha. E a grande maioria foi para a França. Foi um êxodo, no sentido bíblico do termo, não é? 1 milhão de portugueses, não é? Em 10 anos instalaram-se realmente em França, não é? Nunca tinha acontecido, não é? Uma vaga deste género, não é? Em tão pouco tempo, não é? Que
escravo é preciso estudar. Sou da geração casinha dos pais, só já tenho tudo, para que querer mais? Que parva que eu sou. Filhos, maridos, estou sempre a adiar e ainda me falta o carro pagar. Que parva que eu sou. E fico a pensar, que mundo tão parvo, onde para ser escravo é preciso estudar. Sou da geração, vou queixar-me para quê? Alguém bem pior do que eu na TV. Que parva que eu sou. Sou da geração, eu já não posso mais que esta situação dura tempo demais. E parva eu não sou. E fico a pensar, que mundo tão parvo, para ser escravo é preciso estudar. Que mundo tão parvo, para ser escravo é preciso estudar. A partir desta apresentação, podemos concluir que as causas que levam à migração são semelhantes, apesar da distância temporal entre a migração dos anos 60 e 70 e a migração atual, ou seja, a procura de melhores condições de vida e de mais oportunidades de emprego, continua a ser a razão que motiva as pessoas a emigrar. Não podemos esquecer, no entanto, que atualmente se assiste à fuga de cérebros, visto que, ao contrário das chamadas vagas convencionais, se tem verificado a saída de mão de obra altamente qualificada. Resta-nos esperar que o futuro do nosso país seja melhor para que os nossos filhos e netos possam viver de forma feliz ou regressar, caso se encontrem noutras paragens. Antes de ti o mar era mistério, tu mostraste que o mar era só mar, maior do que qualquer império, foi a aventura de partir e de chegar. Maior do que qualquer império, foi a aventura de partir e de chegar. Foi a aventura de mostrar que o homem pode ir por todos os caminhos e não há forças que o domem, sejam monstros terrestres ou marinhos.